A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Sua igreja foi bombardeada? Ele foi a Washington, falou com o presidente da necessidade de lhe reforçar sua segurança. O presidente não fez isso e foi assassinado. Ele profetizou a existência do rádio e da TV antes mesmo de falarem disso. Ele construiu uma cidade, mas morreu achando que era Elias. Seu nome era John Alexander Dowie e eu sou Robert Slardon. Esses são Generais de Deus. Os Generais de Deus, com Robert Slardon. John Alexander Dowie, apóstolo da cura. Um dos grandes homens sobre o qual não ouvimos muito nos círculos pentecostais é John Alexander Dowie. Especialmente porque seus últimos dias não são tão gloriosos quanto o seu início. No programa de hoje discutiremos a vida e o ministério deste homem fenomenal que veio das Ilhas Britânicas. Na verdade, ele nasceu na Escócia, na cidade de Edimburgo. Daí se mudou para a Austrália, onde cresceu e passou a sua adolescência. E no tempo da universidade foi mandado de volta para a Escócia para concluir os seus estudos. E na hora de escolher o que estudar na universidade, ele escolheu dois assuntos bem interessantes. Ele escolheu ciências políticas e teologia. E para mim, como historiador, eu acho que esse foi o primeiro sinal do seu chamado apostólico. Um homem que tinha um amor por Deus, queria conhecer a palavra de Deus e estudou teologia. E em um lado político, que fala do lado governamental da sua unção apostólica. Isso seguiu por toda a vida. Enquanto ele estava na escola lá na Escócia, ele também, por ser muito inteligente, ele era aquele tipo de aluno que sempre fazia boas perguntas aos professores, perguntas que nenhum outro aluno tinha feito antes, porque ele tinha um nível tão alto de inteligência nesses assuntos que fizeram dele um capelão honorário das escolas de enfermaria médica. Então ele tinha acesso a todos os professores de medicina também. E ele notou que quando descia para ouvir as palestras e aulas de medicina, agora veja, naquela época, deixa eu explicar, nas aulas de medicina eles colocavam os alunos num tipo de auditório circular que existia e colocavam um médico, cirurgião, uma pessoa que ia operar no meio daquele auditório, naquele lugar para que todos os alunos pudessem ver a operação acontecendo. Bem, Dowie, por ser um capelão honorário, muito inteligente, muito dedicado na escola, tinha acesso para ouvir as aulas e ver o que estava acontecendo. Então ele via o que o médico dizia quando a operação estava acontecendo, e por ele estar envolvido em enfermagem, por fazer o trabalho de capelão ali, ele podia ver o resultado daquilo depois. Ele criou uma doutrina que fez parte do movimento pentecostal inicial que dizia: não confie nos médicos, jogue fora os remédios, só confie em Deus. Foi daí que veio essa doutrina, porque Dowie via a ciência médica como uma ciência exata. E então, no início do seu ministério, ele começou a ver que algumas coisas da ciência médica, especialmente no século XIX, não eram tão boas quanto confiar apenas em Deus. E então, quando aquilo começou a se formar em sua vida, ele acabou não se formando na faculdade, sua família teve problemas financeiros, ele voltou para a Austrália para ajudar. Então ele deixou o Reino Unido e voltou para a Austrália e se uniu à sua primeira igreja. Essa primeira igreja ele não gostava. E ele parou de ir para ela depois de menos de um ano. Ele saiu porque disse que as pessoas ali eram muito letárgicas, muito paradas e não mereciam um pastor como ele. Então ele achou outra congregação, onde ele foi bem recebido. Lá as pessoas eram mais ativas na prática do evangelho, comparadas à anterior, e também o encorajaram a terminar os estudos, o que ele fez. Durante esse tempo, houve uma praga que atingiu a região de Sydney, Austrália, onde ele pastoreava. E aquela peste matou 40 pessoas em menos de 2 semanas. Então ele estava fazendo todos os funerais, ajudando todas as famílias, e até fazendo funerais de outras igrejas porque o pastor delas havia morrido. Ele ficou tão perturbado com isto, que ele começou a orar e perguntar a Deus: será que Jesus, que andou pelos mares da Galileia curando pessoas, será que ele não pode fazer algo pela Austrália? Então esse tipo de oração trouxe para ele uma revelação. Deus trouxe iluminação a ele para Atos 10:38, e esse versículo diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aquele verso se tornou vivo para ele, e ele percebeu que a doença vinha do diabo,
que a cura vinha de Deus e que Jesus veio para fazer boas coisas, ou seja, curar e destruir as obras do diabo. Ao mesmo tempo que essa revelação ganhou vida no espírito dele, alguém bateu à porta. Era uma criança da rua dele que frequentava a sua igreja. A mãe enviou a criança para chamar o pastor porque outra criança na casa, um irmão dele, estava morrendo. E Dowie acabara de ter a revelação em Atos 10:38. Ele saiu de casa, pôs apenas um casaco. E o que ele fez a seguir é impressionante. Dowie seguiu aquela criança até o final da rua, entrou na casa e quando ele chegou na sala de estar, lá estava outra criança da igreja dele. Havia um médico lá com uma certidão de óbito na mão. E o médico disse a Dowie, eu não consigo ficar esperando aqui até conseguir preencher a certidão de óbito. Eu vou deixar com você, vou deixar tudo preenchido. E eu preciso que você ponha a hora, e ele mostrou tudo no documento, onde Dowie deveria pôr a hora da morte. Dowie disse, eu não vou fazer isso. Ele ficou com raiva, falou de forma ríspida com o médico, e o médico achou que havia algo errado com o Dr. Dowie. Ele entrou no quarto onde a criança estava morrendo, a mãe andando em volta da cama angustiada, dava para entender a tensão emocional, saber que sua criança estava morrendo. Não havia esperança natural. Aquela mãe de alguma forma entendeu que o pregador podia ajudar, chamou o pastor. E o pastor entra no quarto e ele pergunta à mãe, por que você me chamou para vir aqui? Ela disse, eu achei que você poderia fazer algo. E ele disse, eu posso fazer algo, eu vou orar e pedir a Deus para curar esta criança. Esta foi a primeira vez que o Dr. Dowie falou essas palavras, que essas palavras saíram da sua boca, eu vou fazer uma oração para a cura. Mas ele não sabia como orar por cura, então ele foi até a cama e orou pela criança, terminou a oração e deu alguns passos para trás para ver o que aconteceria. E por um momento nada aconteceu, mas de repente os olhos da criança se abriram, ela se sentou na cama, pediu um chocolate quente, pediu uma torrada e depois de um tempo ela já estava brincando pela casa completamente curada. Dowie foi para cada membro da igreja que estava doente, orou por eles, e ninguém mais naquela igreja morreu pela praga. De fato, ninguém mais na igreja morreu, a não ser alguns idosos que já estavam com idade bem avançada durante o tempo que Dowie pastoreou. Essa revelação de Atos 10:38 começou o grande ministério de cura do Dr. Dowie. Ele cria naquele tempo que só ele no mundo tinha aquela revelação. E você diz, como ele pensou isso? Número 1, entenda, as comunicações no mundo não eram desenvolvidas como são hoje. Tudo o que tinham eram jornais e telegramas e ainda tudo estava em desenvolvimento. Não havia o conhecimento da palavra que temos hoje e Dowie nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre aquilo antes. Ele nunca tinha visto milagres. E ele começou a pregar o que chamamos de a mensagem da cura divina do Evangelho. E ele começou a ter resultados e à medida que o ministério dele crescia na Austrália, pessoas vinham para a fila de cura. E ele tinha um jeito parecido com Smith Wigglesworth de ministrar as pessoas. Ele era muito abrupto, ele costumava bater em caroços, chacoalhar tumores nas pessoas. Os jornais reportavam que viam pessoas rolando no chão depois que ele batia nelas, depois que chacoalhava as costas delas. Então, aquilo não era um folclore da igreja, era a imprensa secular falando do que via nas reuniões de Dowie. Agora, antes de entrarmos mais fundo na vida de Dowie, temos que falar um pouco de uma pequena estação na vida dele. Quando o Dr. Dowie estava no auge do seu ministério de cura na Austrália, ele tinha essa habilidade incrível e curiosa de se distrair facilmente do ministério, de deixar o seu chamado principal. Ele passou a se relacionar com algumas pessoas por causa da sua popularidade, da sua fama. Pessoas de fora da igreja também, com pessoas que queriam que ele fizesse parte do governo australiano, do parlamento australiano. E então, por um tempo, ele deixou o ministério para se tornar membro do parlamento do governo australiano. Ele iniciou uma campanha e naquela época a proibição era bem vista. Então Dowie pregava contra a bebida, contra o fumo, sobre santidade, esse tipo de coisa. Achavam que ele ia ganhar, mas ele perdeu. Então deixa eu falar aqui. Quando você está no ministério, já está num ofício. Há dois tipos de governo na Terra, o governo natural e o governo espiritual. Se você está no ministério, está no governo espiritual, não precisa sair do espiritual para se tornar algo no natural. Muitos que têm chamado apostólico acabam se enveredando por algo governamental, achando que Deus os chamou para fazer algo no natural e cometem o erro que Dowie cometeu. A sua igreja ruiu, ele foi à falência, muita coisa ruim aconteceu, foi um desastre. E aí finalmente ele acordou e voltou para o seu chamado, e tudo começou a voltar para ele de novo. Então isso também nos diz que se você corrigir o seu erro, corrigir o passo errado e voltar para o seu lugar, então a bênção de Deus e a honra de Deus, o interesse das pessoas, tudo vai voltar para você.
Então ele volta ao ministério depois de perder tudo que perdeu com grandes problemas financeiros, e ele volta a orar pelos doentes e sua igreja cresce, e aquilo começa a crescer. Ele tinha mais de 1000 membros, o que chamaríamos hoje de mega igreja, nos anos 1800 na Austrália. Então Dowie decide, é hora de levar a mensagem de cura para o mundo. Então ele decide entrar no navio e ir para a América. E ele vai para São Francisco. E todos os jornais de São Francisco escrevem sobre o curador americano que vinha para Frisco. Então ele sai do navio, todos os repórteres ali escrevendo sobre coisas que ouviram sobre o ministro de cura, sobre aquele evangelista da Austrália. E Dowie tinha umas peculiaridades, não é uma boa doutrina, mas é um fato histórico. Ele cria que se você não fosse nascido de novo, não merecia ser curado. Então ele não orava por ninguém que não fosse salvo. Então as pessoas começaram a vir no seu quarto de hotel em São Francisco pedindo oração de cura para ele curá-las. E ele entrevistava cada uma, e se não achassem que eram salvas, ele não orava por elas. E Dowie deixou todos da imprensa sentarem na suíte do hotel com ele, então ele não tinha medo de deixar a imprensa, os que duvidavam, os céticos ou os seus inimigos, por assim dizer, sentarem ali e verem, porque era Deus que fazia a cura, ele só era o facilitador, obedecendo à Bíblia. Então finalmente ele encontrou uma mulher que havia nascido de novo, então para ele ela tinha o direito de ser curada. E ela tinha um tumor no pescoço do tamanho de um pequeno coco, disseram. E quando ele descobriu que ela era salva, quando ele teve certeza disso, ele se levantou, andou até ela e deu um tapa no caroço, e aquilo caiu no chão. E o povo dos jornais enlouqueceu, alguns até saíram do quarto, não conseguiram suportar. Foi o primeiro milagre que Dowie realizou na América. E de repente, por causa daquilo, tudo começou a crescer. Ele começou reuniões de avivamento evangelísticas, onde ele pregava o evangelho da salvação, onde orava por doentes. Ele então começou a crescer na Califórnia. Agora, um fato importante que não podemos esquecer de falar foi que na mesma época que Dowie estava em São Francisco, outra grande general, uma mulher chamada Maria Woodworth Etter, estava na Baía de Oakland, Califórnia, tendo a pior reunião da vida dela. E ele ouviu sobre aquela mulher que também orava pelos enfermos e eram curados. Bem, ele nunca tinha ouvido sobre ninguém fazendo o que ele fazia, então ele foi para aquele encontro, conhece Maria Woodworth Etter, fica amigo dela por algumas semanas, depois se volta contra ela. Ele ficou contra ela porque nos encontros dela, Deus curava as pessoas e as pessoas entravam num transe enquanto ela estava pregando. Bem, Dowie não lidou bem com aquilo, ele achou aquilo terrível, ele chamou todos os jornais. Esse evangelismo de transe vem do diabo. E o relacionamento entre a Mama Etter e o Dr. Dowie terminou. Este foi um erro na vida do Dowie. Deus tem tipos diferentes de relacionamentos dos que nós temos, e um deles é um relacionamento divino de uma pessoa ou pessoas que tem a capacidade de entender o seu chamado, sua unção, sua personalidade, quem e o que você é, e consegue falar com você, correta e diretamente, sobre qualquer assunto e não se sentir inferior ou se sentir incomodada pelo seu chamado, não ficam só nos achismos. E a mamãe Etter já era sênior no seu ministério, já era mais experiente que o Dowie, e eu creio que Deus organizou o encontro dos dois e o diabo organizou o desencontro dos dois. Depois falaremos mais disso, porque ela provavelmente era a única que poderia falar com Dowie e dizer: não faça isso, atente para isso, e ele ouviria. E o diabo criou uma barreira entre eles que nunca foi curada. Daqueles encontros na Califórnia, ele decidiu que o próximo lugar a ir seria Chicago. Naquela época, Chicago era a segunda maior cidade da América. Era uma nova e empolgante cidade que estava crescendo e borbulhando na América da época, e uma feira mundial estava para acontecer em Chicago. E Dowie pensou, que lugar melhor para falar ao mundo sobre cura do que uma feira mundial? Então ele vai para Chicago e ele tenta comprar um espaço na feira mundial e eles não querem ter um pregador australiano de cura na feira. Mas deixavam D.L. Moody pregar todo domingo na feira, o problema eram os evangelistas de cura. Então o que ele fez? Ele ficou do lado de fora do portão da feira mundial e alugou um prédio chamado The Little Wooden Hut e começou a fazer reuniões de cura e avivamento bem no portão da feira mundial. Dizia: se não me deixam entrar, eu fico aqui fora e faço assim mesmo. E ele se tornou uma das atrações principais da feira mundial, embora não conseguisse entrar. Pessoas eram curadas, sinais, maravilhas. As pessoas iam até ali e ficavam chocadas com o que viam. Então Deus falou com Dowie para fazer seu quartel-general em Chicago, na América, para não voltar para a Austrália, que sua sede seria em Chicago. Então ele se estabilizou para fazer o seu lar na América, em Chicago. E quando a feira acabou, ele começou a construir sua igreja.
Se tornou outra mega igreja. Chegou a ter 8, 9 mil pessoas, alguns estimam que até 10 mil. Dowie já era enorme. Agora eu quero que você se lembre, Chicago tinha 2 grandes evangelistas, o famoso D.L. Moody, e o Dr. Dowie era o governador espiritual, com dom apostólico naquela cidade. E então, as pessoas da cidade gostavam dele, mas não gostavam. Eis o que ele fez. Ele já havia construído a igreja e começou a construir casas de cura. Essas casas de cura, eu acho que ele tinha 13 ou 14. Se não estou enganado, foi isso que ele construiu. Eram grandes casas vitorianas com 2 ou 3 andares, salas grandes. E pessoas começavam a vir de toda a América, de todo o mundo, para ser curadas, desenganadas pela medicina. Iam morrer e aí vinham. E o que ele dizia: vocês vieram à minha casa de cura, pegue um quarto, mas tem uma regra. Você não pode fazer o que o seu médico disse, jogue fora os remédios todos. Você confia em Deus e faz o que dissermos para fazer. E ele passava e orava por cada um. E havia pessoas que ficavam orando, que liam a Bíblia para eles e ministravam a eles até serem curados ou voltarem para casa. E quando aquilo começou a acontecer, milagres aconteceram e polêmicas surgiram. O diabo não vai querer deixar ninguém fazer nada que seja bem-sucedido e que traga a consciência de que Deus é bom, a consciência do poder de Deus, sem que ele combata. Se você está no ministério ou se você ajuda um ministério, você está numa guerra. Então não se choque com o que o diabo faz com as reações dele. Dowie foi preso mais de 100 vezes por praticar a medicina sem licença na cidade de Chicago. Naquela época, se você impunha as mãos sobre o doente, você tinha que ser um médico formado numa escola de medicina reconhecida pelo Estado ou teria problemas. Mas Dowie disse: isso não está certo, Jesus não é médico. Ele impunha as mãos sobre os doentes porque Deus havia dado poder para ele e também para mim. Então, já havia uma viatura especial do lado de fora da igreja. Quando Dowie terminava de pregar e impor as mãos sobre as pessoas, ele punha o casaco, saía, entrava na viatura e eles o levavam para o centro de Chicago, para a prisão. Ele não pagava fiança, que era cerca de $1, $2, no máximo $10. Ele não pagava porque dizia: eu não fiz nada de errado. Então finalmente foram a julgamento. E Dowie contratou 2 advogados não para representá-lo, mas para informar a ele sobre a lei americana. Então ele falou e defendeu a si mesmo no tribunal da corte. Dowie foi o homem na história americana que mudou a lei para que hoje todos nós pudéssemos impor as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus e não termos problemas de infringir uma lei na América. Então todos nós devemos agradecimentos ao Dr. Dowie por se levantar e dizer: isso não está certo, e ter fé suficiente para ficar diante do tribunal e vencer. Então, Dr. Dowie, obrigado por esse grande feito na história americana. O Dr. Dowie, eu encontrei uma gravação muito rara da voz dele que eu quero que você ouça agora. Isso é ele pregando, eu não diria que quando jovem, mas ele pregando no seu tempo aqui já em Chicago. É uma gravação muito antiga, com bastante ruído, eu vou colocar a legenda na tela, mas dá para ver a personalidade dele, um pouco da sua rispidez e da sua compaixão, enquanto pregava a palavra de Deus. The majority of men are thinking God love. I am ashamed to say it. The majority of men in Chicago can be smelled several yards off. They think of nicotine and alcohol and all kinds of medical muck. You just be done. Who chew your tobacco and puff your smoke. The sun dries it up. That's just the flour and cancer in your throat, which gets factories on the street, in your offices, and in your homes. The wind carries it up to our nostrils and into our lungs. And good women and some clean men have to breathe your disease-breeding fish. You sure say God. You call yourself Christians. How can a man be a Christian
whose throat is an open sepulchre, and whose stomach is a dirty cesspit. Oh, you dirty dog! You throw nicotine and we amaurosis, paralysis, cancer, and diseases of the stomach and bowel, and transmission. You are worse than dogs. I apologize to the dogs, for they are far cleaner and better behaved than many men who are slaves to nicotine in the form of tobacco. Dowie teve uma vida e ministério fenomenais. É claro, nesse programa eu não consigo mostrar tudo. Por isso eu gostaria que você pudesse adquirir o livro Generais de Deus e ler mais sobre a vida dele. Eu falo sobre quando ele orou pelos joelhos de Abraham Lincoln, pela família de Buffalo Bill, como ele foi para Washington e profetizou para o presidente McKinley que ele precisava reforçar a segurança, sua vida estava em perigo. E a história americana conta, o presidente McKinley foi assassinado, mas Dowie o avisou. O Dr. Dowie tinha uma habilidade fenomenal de ser bem-sucedido em tudo o que punha a mão para fazer, mas algumas coisas estranhas aconteceram com ele também. E agora eu vou passar a falar sobre o final da vida dele. O final da vida dele foi bem mais trágico do que a emoção do início e o crescimento do meio. Dowie decidiu que viver em Chicago não era o que ele queria fazer. Então ele foi 40 milhas a norte de Chicago e comprou 6.600 acres de terra, e em 31 de dezembro de 1899, no culto de Ano Novo em sua igreja em Chicago, ele pegou todos de surpresa e declarou que iria construir uma cidade que iria ser totalmente cristã, que depois se tornou como a última utopia cristã vista na história da América. E ele chamou a cidade de Sião. O local continua existindo até hoje na cidade de Illinois, e eis o que Dowie fez. Ele adquiriu a terra e começou a construir a cidade. A cidade cresceu e teve cerca de 20 mil pessoas durante a vida dele. Então veja, não era uma pequena vila, eram 20 mil pessoas. A cidade tinha um corpo de bombeiros, tinha bibliotecas públicas, tinha sistema postal, escolas. Também havia uma igreja e um homem, o fundador, era o chefe de tudo. E para mim, até mesmo esse fenômeno também foi um grande erro. Deus não nos chamou para construirmos pequenas utopias, pequenos lugares onde nos afastamos do mundo, nos escondemos e esperamos Jesus voltar. Jesus disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho para toda criatura. Esse é o nosso trabalho, ser sal e luz para o mundo, não nos escondermos e ficarmos longe dele. E dizer, está tudo errado, vamos ficar aqui nessa cidadezinha exclusiva. Quando cristãos se isolam, ficam estranhos. Se permanecemos no mundo, permanecemos normais, funcionais, sal e luz. Então Dowie constrói uma cidade, e nessa cidade, entre os cidadãos havia pessoas bem famosas. John G. Lake e F.F. Bosworth eram vizinhos na cidade do Dowie. Gordon Lindsay nasceu na cidade de Sião, fundada pelo Dowie, mas mais de 150 pessoas que se tornaram pioneiras do movimento pentecostal estavam na cidade ou ao redor de Dowie. Então Dowie afetou seriamente o pentecostalismo. Especialmente a parte de cura é fenomenal. Ele ajudou a treinar todos nós. E para ser honesto, as doutrinas de cura que ele pregava, pregamos hoje. Ele treinou 150 pessoas que se tornaram pioneiras no movimento pentecostal. Então, Dowie tem um efeito nesse grande mundo pentecostal do qual fazemos parte hoje. Somos gratos a ele. Mas a razão para você não conhecer o nome dele, como Smith Wigglesworth, Kathryn Kuhlman ou tantas outras personalidades, é porque ele morreu achando que era Elias. Veja, eu sei que isso soa loucura, do tipo como isso pôde acontecer, mas aconteceu. Ele entrou num lugar de fixação mental, porque ele viu que ninguém mais conseguia fazer o que ele fazia debaixo da unção. Pessoas ao redor dele diziam: você é especial, é único, é um dos profetas dos últimos tempos, você é o novo Elias. Bem, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas é o que você acredita que conta, cuide para que isso não entre em você. Em algum lugar, no coração e na mente de Dowie, ele começou a acreditar naquelas declarações equivocadas de que você veio para restaurar o ministério de Elias, você é Elias, você é Elias. Ele começou a acreditar e começou a anunciar isto. Então Dr. Dowie
Construiu uma cidade, primeiro erro, começou a acreditar que era Elias, erro 2, e daí entrou em dificuldades financeiras. Quando você comete erros, problemas financeiros vêm. E então ele decidiu que a melhor forma de resolver os problemas financeiros era construir mais Siões ao redor do mundo. Ele planejou construir uma Sião no México, uma na Jamaica e aqui mais um erro. Ele estava em negociações com o governo turco para comprar a cidade de Jerusalém, em Israel. E ele já tinha um arquiteto com planos de como iriam reconstruir as muralhas e projetar a cidade. Se você vai para o Museu do Dowie em Sião, ainda consegue ver os projetos que Dowie tinha feito para restaurar a cidade de Jerusalém. Então o ego daquele homem era enorme, a fé daquele homem era enorme. Ele fez coisas fenomenais, mas só porque você fez coisas grandes não quer dizer que tudo que você fizer será certo. Lilia Yeomans se tornou uma grande pregadora pentecostal. Ela era uma médica que se viciou em morfina depois de uma cirurgia e foi curada no ministério do Dowie. E ela fez uma grande declaração que eu quero aqui passar para você e usar como um princípio para a vida. Você pode seguir a fé de alguém, mas nem sempre deve seguir as suas doutrinas. E ela dizia sobre o Dowie, siga a fé dele, mas não siga tudo que ele diz, porque algumas coisas que ele diz não são muito certas. E é o que o Kenneth Hagin costumava dizer. A vaca velha come o feno, mas cospe fora os talos. Nós, cristãos, temos que saber pegar as coisas boas e deixar as coisas ruins. A vida e o ministério do Dr. Dowie devem ser apreciados por nós. Devemos estudá-lo. Eu queria ter mais tempo para dizer como ele profetizou sobre o rádio, a TV e os milagres que ele fez. Por isso que eu te digo, adquira o livro. Foram anos de pesquisa, é bom você tê-lo. Você encontra ele já traduzido na sua língua. Torne ele parte da sua biblioteca. Aqui você lerá sobre John Alexander Dowie e todos os grandes generais. E eu quero que você saiba que porque alguém cometeu um erro, não significa que tudo que ele faz é errado. Fiquemos com o que é bom, joguemos fora o que é ruim e vamos melhorar. Para concluir esse programa, eu quero deixar você com uma música cantada pelo Dr. Dowie na sua igreja, lembre? Isso é do começo do século XX, uma gravação precária. Mas eu penso que é bom ouvir o homem cantar e louvar a Deus, então aqui está o Dr. Dowie, liderando a adoração em seu grande tabernáculo de Sião, em Illinois. John Alexander Dowie, Apóstolo da Cura, 1847-1907. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.